Bem, gente, boa tarde novamente para vocês, né? Quem estiver assistindo depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para retomar o nosso ciclo de palestras, agora na versão remota, tá certo? Hoje em dia, quem vai dar a palestra para a gente vai ser... Eita, eu tenho que falar e tenho que aceitar o povo, peraí. Não sei fazer 1 milhão de coisas, não. Peraí, viu, minha gente? Tá, beleza. Vai, são 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, hoje quem vai dar a palestra para a gente vai ser a professora Nilciede Silva Cruz, tá certo? Nilciede, ela é professora da Rede Estadual de Pernambuco. No momento, ela está na Escola de Referência em Ensino Médio Bento Américo, em Belo Jardim. Nilciede, ela é formada em licenciatura em matemática aqui na UFRPE, é especialista em ensino de ciências pela UFPE e também fez o Profimate aqui com a gente na UFRPE, é egressa nossa da turma de 2015, né, concluindo em 2017, e é um prazer, assim, para mim, estar recebendo Nilciede aqui com a gente. Fiquei muito feliz porque ela aceitou o convite, tá bem? E espero que vocês tenham uma excelente palestra, tá bom? Nilce, agora é com você. Ok. Boa tarde a todos. Como a bem falou, sou ex-aluna do curso de mestrado profissional em matemática pela Rural. Também é um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, estar contribuindo para esse momento. A Neto, que foi minha orientadora, né, no TCC, e está me dando essa oportunidade de relatar essa experiência, né, de como foi estruturado, organizado o tema, de como foi trabalhado na época, e aí estou trazendo para vocês, agora hoje de forma mais sintética, tentando adaptar a nossa nova realidade, que é a forma remota, né? Então, o tema escolhido foi personalizar o ensino. É possível? Bom, a nossa proposta inicial, gente, era só contribuir, né, na época, com o dia a dia do professor, certo? E estabelecer uma afinidade entre o aluno e a disciplina, porque acho que a angústia de qualquer professor, de qualquer docente, é tentar chegar no coração dos meninos para que eles tenham empatia, para que eles se coloquem, interpretem o enunciado, os problemas matemáticos propostos numa administração de aula, certo? Então, inicialmente foi esse caminho que a gente buscou. E aí a gente escolheu um tema. O nosso tema foi a aritmética, né, em sala de aula, com jogos, desafios, enfim. E aí a gente tentou buscar um tema, mas basicamente pensando na personalização do ensino. É de como atingir, ou, se não todos, mas o máximo de alunos possíveis. Então, a gente pensou assim, como o ensino não pode ter um único formato para todos, a gente precisa oportunizar diferentes experiências associadas ao mesmo assunto, certo? Porque a gente entendia que é dessa forma que a aprendizagem poderia se dar de forma satisfatória, ou pelo menos próximo do satisfatório. Então, o tema, né, aritmética em sala de aula, propôs inicialmente oferecer aos educandos modos, momentos e passos, né, para potencializar a prática pedagógica utilizando recursos de baixo custo. Como a Anete falou inicialmente, a nossa proposta foi para aplicar no ano de 2016. Na época, a gente não estava vivendo mais essa realidade, né, remota, era atividades presenciais, e o nosso público-alvo era estudantes de escola pública. Na época, né, o trabalho foi direcionado para os estudantes do município de Paulista, né, no bairro de Paratibe, que também era uma escola de referência, mas que eram alunos vindos de realidade de outras escolas públicas, né, do ensino municipal. Então, assim, quando a gente entra na sala de aula, a gente depara com realidades diferentes, né, com expectativas diferentes, e com um único objetivo, né, fazer com que todos aprendam de forma satisfatória, né? Essa foi a nossa principal preocupação. E aí a gente entende que se fosse possível personalizar, fazer uma aula especial para cada um,
seria maravilhoso. Mas, diante daquela realidade, da realidade da época, a gente entendeu que essa personalização ela poderia se dar de uma forma diferente, né? Por quê? Ó, eu coloquei aqui um videozinho, que eu vou querer compartilhar com vocês, o objetivo de ir à escola, certo? Deixa eu só colocar aqui. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver, tá aqui. Veja que interessante a ideia de ir para a escola. Do que as maioria das pessoas, elas entendem que seja, pelo menos os alunos. Será que tá pegando? Ô, Nilce, tá sem áudio. Eu acho que você precisa... Tá sem áudio? Você precisa parar de compartilhar e compartilhar uma guia do Chrome. Ah, verdade. O quadradinho de compartilhar com áudio, tá? Isso. Foi sem querer Foi sem querer querendo. Deixa eu ver aqui. Para apresentação. Apresentar uma guia aqui. Verdade. Não esquece de marcar que é com áudio. Tá. Deixa eu voltar. Vê se está saindo agora. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu parar aqui a minha apresentação aqui. Na verdade, quando a gente entra em sala de aula, né, a gente percebe que o aluno acha que escola é isso, né, que ele tem que estar ali só para tirar boas notas. Então, ele não se preocupa em estudar, em aprender. Ele se prepara de alguma forma para tirar boas notas, né? Às vezes de forma ilícita, né? Quando eu digo ilícita é por meio de filha, de copiar, de enganar o professor, enfim. Porque o importante é tirar boas notas, o importante ali não é aprender, certo? Isso é o que, geralmente, é a cultura que os estudantes trazem para a sala de aula. Então, assim, mudar essa cultura também era um objetivo que a gente tinha inicialmente, certo? Quando a gente propôs esse trabalho, esse tema, lá no ano de 2016. Então, a gente precisava mudar essa cultura do estudante, certo? Fortalecer a cultura do aprendizagem, de conhecer, de ser uma pessoa, cidadã, atuante, né? Crítica, uma pessoa autônoma, enfim. Esse era o propósito inicial, quando a gente propôs esse tema. Só que a gente começa a se perguntar, é possível, olha, o desejo é esse, mas é possível a gente conseguir isso? Como é que a gente vai atingir essa meta, né, essa proposta inicial? Porque a gente fica se perguntando aqui, quantos alunos cada um de vocês tem em sala de aula? Se eu perguntar aqui, 33, 35, 40, eu tenho uma turma de 56 alunos, né, especificamente. Então, você trabalhar uma personalização
de ensino para uma turma de 56 alunos, você fica assim, se você tiver uma turma, né, que geralmente o professor de matemática tem mais de uma, tem pelo menos 4. Enfim. Então, você se depara com a realidade que você muitas vezes não consegue, de forma prática, né, resolver o problema inicialmente. Mas aí, como todo brasileiro, você busca formas e meios para que aquele problema se minimize. Então, o que a gente propõe, né? Com o tempo, a gente entende que o professor, ele conhece melhor o seu aluno, os pontos fortes, os pontos fracos. O problema é que pouco se consegue fazer além disso, né? Quando a gente fica de frente de uma turma tão extensa como essa que eu citei. Então, a grande questão é que as pessoas não aprendem da mesma maneira, nem no mesmo ritmo, né? Tem gente que só consegue aprender respondendo exercício, outros só conseguem aprender assistindo vídeo. E aí, o que fazer? Né? Aí eu lembrei de uma imagem que um professor passou para mim, acho que na graduação, a professora aí da Rural, ela colocou essa imagem aí. Diz assim: para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Aí você olha para o público, para o objetivo, que é subir na árvore, e aí você entende que alguém aí vai conseguir. Alguém aí vai tentar e não vai conseguir. Alguém aí vai tentar e vai conseguir. E tem gente que não vai sair do lugar, né? Porque são realidades diferentes, né? Então, o que essa imagem tenta nos ensinar? Que podem existir na mesma sala alunos que não têm base para certos conteúdos e outros que se sentem desestimulados por estarem em estágio mais avançado que o resto da turma. Então, o que fazer, né? Porque a gente consegue perceber isso só ao longo do tempo, né? Isso não é uma coisa que acontece de forma imediata. Você precisa de um tempo para entender e compreender os seus alunos. Então, estamos tão acostumados com a necessidade do aluno se adaptar ao conteúdo que não consideramos a possibilidade, nem a necessidade, muitas vezes, de o conteúdo se adaptar ao modo que cada um aprende melhor. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente veio de uma geração que se respeita o professor, que se sente em sala de aula e que escuta o professor e quando se tem dúvida, pergunta, mas quando se tem dúvida, pergunta, mas se tem dúvida e é tímido, não se pergunta e fica por ali mesmo, né? Então, assim, e se resolve dentro da sala de aula, não tem o hábito de ir para fora, de pesquisar, de questionar, enfim. Hoje, o que a gente tem? A gente tenta replicar aquilo que nós aprendemos anteriormente, né? Que é aquela aula metódica do conteúdo, do tema, da explicação, dos exercícios, né? Para você identificar os símbolos, para você entender os algoritmos. Repetir aquilo que foi colocado em quadro, né? E a questão aqui não é fazer o aluno repetir aquilo que a gente está ensinando, mas fazer ele refletir sobre o que está ensinando. Então, assim, essa imagem, ela foi muito impactante e eu nunca esqueci. E é algo que a gente precisa levar para o nosso cotidiano, para as nossas práticas, né? Então, assim, diante disso, eu queria que vocês, por favor, entrassem no site aqui do Meeting para a gente interagir um pouco. Vocês vão entrar aqui no www.meet.com e vão digitar esse código, porque eu queria sugerir uma pergunta a vocês e gostaria que vocês respondessem por lá, por esse site. É possível? Sim. Vou aguardar vocês entrarem, porque aí eu queria que vocês respondessem lá uma perguntinha. Tentassem responder através de uma palavra, de duas, né?
O código é 57360170, certo? Deixa eu minimizar aqui para entrar no site. Deixa eu deixar aberto. Deixa eu ver se eu tô aqui. Bom, a pergunta é... Bom, o que eu tenho falado aqui inicialmente, acho que não é nenhuma novidade para vocês, né? Uma realidade diversificada, uma realidade dentro de uma sala de aula de alunos que precisam ser contemplados de forma democrática, o conhecimento, né, respeitando os limites e as capacidades de cada um. E aí eu queria perguntar a vocês, então, se é importante a gente trabalhar de forma especial, olhando a necessidade do aluno, né, colocando o aluno no centro da problemática, não fazendo o aluno se adaptar ao conteúdo, mas o conteúdo se adaptar à melhor forma do aluno aprender. Eu queria perguntar a vocês o que significa. Vocês conseguem escrever aí em uma palavra, duas, o que significa personalizar? Bom, acho que parou, né? É assim, que a palavra mais forte aqui é individual, né? Aí acho que a segunda é adaptar, atenção individual, individualizar, ajustar. Testar diferentes métodos, atenção individual. Exatamente tudo isso mesmo, né? Ter uma atenção individual, né? Para poder testar diferentes métodos, né? E permitir que agora o conteúdo se adapte à melhor forma do aluno aprender. Perfeito. Agora, veja, na prática, né? Além de uma estratégia, né? Personalizar uma estratégia, ela também pode ser uma mentalidade e abordagem educacional, né, gente? Que está tentando ali empoderar, vamos dizer essa palavra, o estudante, colocando ele como protagonista de sua jornada na aprendizagem. Acho que esse é o foco da personalização. Só que, né? Só que a gente vem para... a gente vai para a nossa realidade. Opa, cadê? A gente vai para a nossa realidade. Mas como é que é essa nossa realidade? Será que ela tem um ambiente, assim, que possibilita essa personalização, essa atenção individual? Porque a gente vive numa sociedade de realidade diferente.
Veja, eu estava comentando com a Anete aqui antes de iniciar a aula, que minha realidade aí em Paulista totalmente diferente da realidade que eu vivo hoje em Belo Jardim. Eu estou falando de estrutura física, eu estou falando de recursos tecnológicos disponíveis, eu estou falando, inclusive, de quantidade de alunos em sala de aula e de forma como esses alunos eles se comportam no colégio, né, na sala, né, a postura, na cultura escolar. Se é a cultura escolar de obediência, de comportamento, se tem uma cultura escolar, mas assim, de liberdade, de autonomia, de protagonismo. Então, assim, a nossa realidade ela é bastante diversificada. E aí, ter uma atenção individual, como eu disse no início, talvez, não é que seja impossível, porque hoje existem ferramentas tecnológicas para isso, né? Mas até para usar essa ferramenta, depende da sua realidade escolar, né? Dos equipamentos que a escola oferece, dos acessos à tecnologia, às TIC que os nossos alunos têm. Então, assim, ela não é impossível, mas ela precisa estar dentro, ajustada à nossa realidade, certo? E, assim, nossa proposta aqui é mostrar aqui que com pouco a gente pode atingir nosso objetivo inicial, que é dinamizar, que é favorecer a afetividade, a relação lá com a disciplina, é de dar autonomia, de fazer refletir, pensar sobre o que está sendo estudado, sendo ensinado ali. Enfim, então a nossa realidade, ela nos faz pensar, muitas vezes, que é impossível, certo? Muita gente, eu não vou conseguir. Mas existe um caminho, né, que a gente pode se aproximar do ideal, do desejável, né? E aí, é dentro desse desejável que a gente vai buscando aí ferramentas e instrumentos para melhorar a nossa prática. Então, por quê? Como personalizar? Bom, diante dessa realidade, dessa proposta, a gente tem que entender que há vários caminhos. Mas o mais importante de todos é sempre evitarmos mais do mesmo, certo? Se eu sempre dou aula do mesmo, eu só dou aula no PowerPoint, acho isso massa. Mas se eu repito aquela metodologia, aquele método, né? Eu só estou contemplando o aluno que aprende através de imagem, através ali do PowerPoint. Eu só trabalho com vídeos. Aí eu só vou privilegiar aquele aluno que se interessa em assistir vídeos. Eu só faço exercício. Aí eu também, e fico nessa luta, né? Privilegiando apenas um determinado grupo de estudantes. Então, o importante agora é a gente entender que personalizar dentro do nosso contexto de poucos recursos, de estrutura física, assim, debilitada, a gente precisa mesmo oferecer aos nossos alunos várias alternativas, diferentes caminhos, diferentes atividades para os nossos alunos, certo? Porque precisamos de verdade dinamizar o espaço. Certo? Por causa de nossa realidade. Aí aqui vem algumas sugestões, tá? Que é fugir do currículo e da velocidade estabelecida para todos os alunos. Isso não funciona. Se você precisa proporcionar diferentes formas, diferentes vivências de um determinado assunto para que seus alunos, eles aprendam de forma democrática aquele conteúdo, você não pode ficar preso à velocidade do currículo. Não, porque eu tenho que dar isso. Não consegue. Isso é um fato. Certo? A outra sugestão é que a educação deve ser para o domínio do conhecimento. Ou seja, a gente tem que focar na necessidade de dominar o assunto, não a técnica que resolve aquele problema, certo? Não é isso que a sociedade espera de um estudante do século XXI, né? Que nem aquele aluno que sabe repetir mecanicamente os procedimentos, os processos, mas é que sabe refletir sobre aquela problemática, que
que saiba interagir, que saiba atuar, enfim. Outra coisa, fazer provas para identificar o nível do conhecimento dos estudantes sobre o assunto. Porque prova ela não pode ser o objetivo final. Ela deve ser tanto diagnóstica como reguladora. Então, diagnóstica no sentido de entender as peculiaridades, o grau, o nível que cada um tem em relação a determinado conteúdo, né? Isso aí é super importante, né? Outra sugestão, o aluno deve apresentar competências no conteúdo para avançar, que às vezes a gente fica com medo de não cumprir o currículo e vai atropelando. E aí a gente, em vez de proporcionar ao estudante um momento de aprendizagem, a gente está aí favorecendo frustrações, né? Medos, angústia, eu não consigo entender como é que eu vou entender o próximo assunto, e aquela polarização fica. E sempre favorecer bons relacionamentos entre os pares e o professor. O professor precisa ser amigo, não precisa ser íntimo do estudante, mas ele precisa ser amigo do estudante, para que as coisas fluam de forma bem tranquila, para que o aluno tenha condições, tenha de se expressar, ele tem a oportunidade de ser ouvido, né, de questionar, de perguntar, isso é muito importante. Então, relacionamento, ele precisa ser um bom relacionamento em sala de aula, certo? Aí, aqui, para o perfil do professor, o professor precisa ter um planejamento direcionado, porque, às vezes, gente, como você tem tantas ideias, tantas ferramentas, mas aí o espaço físico não ajuda, o aluno não tem o conhecimento necessário da informática, do equipamento. Então, assim, você precisa ter um planejamento direcionado para o seu público, que às vezes o planejamento de uma turma, de uma escola A, não é o mesmo de uma escola B, certo? Às vezes é do mesmo município, mas as realidades são diferentes. Então, a gente precisa ter um planejamento direcionado para a turma. E, sem dúvida, conhecer as diversas ferramentas, né, e possibilidades pedagógicas. Aí a gente pode listar um bocado para vocês, né, que é dispositivos móveis, computação em nuvem, conteúdo livre, inteligência coletiva, deixa eu ver mais, ambientes colaborativos, aprendizagem baseada em jogos, laboratório móvel, que são os simuladores, né, ambientes pessoais de aprendizagem, grades de curso aberto online, porque os meninos, eles podem fazer também de forma paralela, estuda de forma paralela. Então, assim, a gente precisa conhecer as diversas ferramentas, né, para poder escolher a que a mais se adequa ao nosso ambiente de sala de aula e aprendizagem, certo? Porque aí, agora, claro que você sempre vai fazer isso fundamentado nas orientações do nosso atual BNCC, né, que foi concluído, acho que ano passado, que é a nossa Base Nacional Curricular Comum, né, inclusive essa base, esse BNCC, ele sugere que as nossas estratégias, as nossas formas de aprendizagem se apoiem no ensino por meio das metodologias ativas, né, que eles destacam 3, né, que é a resolução de problemas, processo de investigação e modelagem. Certo? Resolução de problemas com desenvolvimento de conceitos, resolução e elaboração de problemas matemáticos, processo de investigação, pesquisas, projetos, principalmente projetos de vida e empreendedorismo, tanto se fala em sala, para que o aluno observe, levante hipóteses, realize simulações, etc. E a nossa modelagem, que é modelar uma situação, problema, com os recursos da linguagem matemática e conhecimentos matemáticos, certo? Então, hoje, a gente precisa estar dentro dessa problemática aí. Dentro dessa nova realidade, a gente precisa se basear, se assentar dentro desses 3 pilarezinhos aí, tá certo? Aí, focando basicamente em quê? Primeiro, no desenvolvimento da autonomia do estudante, certo? Se as propostas estudadas na escola, elas têm que fazer com que o estudante se torne um investigador, certo?
que eles sejam investigadores, que eles sejam questionadores, que eles sejam pesquisadores. Então, a gente precisa desenvolver autonomia nos estudantes. Aí, aprendizagem significativa, né, que as propostas estudadas na escola têm que estar sempre relacionadas com os desafios do mundo real, para que aquilo tenha significado, certo? Aí tem a colaboração, né, a centralidade não tem que estar só no aluno ouvir a gente falando, né? Ele tem que ser ouvido também. Ele precisa viver uma aula, ele não precisa só ouvir a gente falando. Ele tem que viver uma aula. Trabalhar em dupla, trabalhar em grupo, certo? Nas relações humanas, certo? Para que eles possam estabelecer essa relação entre os pares, né? Na sua integralidade, porque trabalhar a educação do estudante não é só o conteúdo, né? Trabalhar todas as suas formas de aprendizagem, de ser, de aprender, de viver, enfim. A colaboração, a avaliação. E aí, a avaliação acho que é o ponto mais difícil, porque você precisa ter muito claro os critérios de uma avaliação para iniciar o processo, né? Porque se a nossa avaliação não representar apenas um fechamento de 5, ela precisa ser um processo contínuo, certo? Desenvolvimento do estudante, certo? No aprender, no conviver, no conhecer, no ser, entre outras coisas, né? E seus resultados deixam de ter valor punitivo e passam a prestar informações que ajudam o professor a intervir na trajetória da aprendizagem do aluno. Então, assim, aquela avaliação que não serve só para punir, para quantificar, esse é melhor, esse é pior, mas que entende e que direciona e que aponta os ajustes necessários para que aquele estudante aprenda mais, né? Essa avaliação, ela precisa acontecer, tem que ser de forma contínua. Então, vejam, a gente trabalhou, né, eu e a Anete, dentro de um projeto, sempre pensando dentro dessa perspectiva de atingir o aluno, de contemplar a maioria dos estudantes, de pensar na sua integralidade. Então, lá no ano de 2016, a gente tinha o quê? Uma escola pública, certo? E com alguns recursos escassos. Porque, por exemplo, a gente não tinha laboratório de informática, embora seja uma escola de referência, e a gente também não tinha laboratório de matemática, né? Mas aí a gente tratou juntas, né, de desenvolver esse projeto, né, com o objetivo de deixar esse legado, de deixar esses recursos, de deixar esses instrumentos, essas ferramentas, de alguma forma organizada, para que um outro professor tivesse acesso e conseguisse trabalhar da melhor forma com os seus estudantes, na sua prática, certo? Então, tá aí o nosso tema, aritmética em sala de aula, jogos, mágica, diversão e desafio. Bom, para esse projeto especificamente, a gente trabalhou com matérias de baixo custo, foi apenas papel, né, foi papel, cartolina, coisas que a gente conseguia montar dentro de sala de aula junto com os estudantes. Então, como é que está estruturado esse trabalho? Esse trabalho está organizado assim, ele tem 4 capítulos, certo? Aí o primeiro é composto pelaquela referência bibliográfica de como ensinar matemática, das estratégias de ensino e aprendizagem, né? Do que é sequência, porque a gente tratou de sequência didática, para aplicar essas diferentes estratégias na hora da aula, de ministrar um determinado conteúdo. E aí a gente selecionou alguns temas dentro da aritmética, certo? Assuntos que se referenciavam ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. E aí a gente trabalhou esses temas e escolhemos um em destaque, que foi matemática financeira, para, de forma detalhada, colocar no projeto, no trabalho, o que foi aplicado, como foi desenvolvido os métodos, as estratégias, as metodologias, dentro de sala de aula.
E destacamos outro capítulo com os demais temas, né, conjunto, operações racionais, notação científica, MMC-MDC, razão e proporção, PG, e no final, o último capítulo, a gente tratou de falar das observações, né, do que se percebeu no processo e ao concluir o processo, né, nossos estudantes. Então, essas sessões foram estudadas de que forma? Basicamente, cada tema escolhido tem um resumo teórico, certo? Do conteúdo. Mas ele também traz um pouco de história ou curiosidade sobre aquele tema. Traz um jogo ou uma oficina que aborda aquele conteúdo, seguido de um problema-desafio, tá certo? E aí, vejam só, a grande questão é, mas como é que eu vou trabalhar esses conteúdos na nossa realidade pandêmica, né? Na nossa realidade remota? Veja, com esse material em mãos, é possível, por exemplo, na parte do conhecimento histórico, você trabalhar com os meninos uma tertúlia. Os meninos podem ter acesso ao conteúdo, ao trechinho, e ali cada um apresentar a sua interpretação, de como foi, de como aconteceu, enfim, sem criticar, sem dizer que está certo, sem dizer que está errado, ouvi-los, né? Ou você pode ainda pedir para que, a partir daquele texto, eles acrescentem outras curiosidades, outras informações que ali não foram citadas, né? Isso de forma remota. Sobre o tema que está abordado aqui no nosso TCC. Já jogos e oficinas, a gente tem um pouco de dificuldade de aplicar, porque a maioria dos jogos que nós trabalhamos em 2016, eles são jogos físicos, não são jogos virtuais. Mas, assim, ainda tem a oficina, né? Tem uma oficina muito boa de dobraduras, que é possível você fazer de forma remota, certo? Você pode acessar, você entende o processo e aplica com os meninos numa aula pelo Meet tranquilamente. Já o problema-desafio, que geralmente a gente trouxe das questões da UBMEP, né? E acho que uma questão do Enem, para eles trabalharem geralmente em sala de aula, por se tratar de forma remota, é muito provável que todo problema que você postar lá, eles busquem na internet a resposta e digam que foi eles que resolveram. Então, assim, o problema-desafio adaptado você pode fazer de acordo com o tema, aborde uma forma, uma aplicabilidade num contexto social, como é que você, dentro de um problema do cotidiano, você pode aplicar esse determinado assunto, que eles possam trazer exemplos, certo? Só entender qual é a finalidade daquele conteúdo dentro de uma realidade, de um contexto social, acho que isso já é um desafio aí bem resolvido dentro de tudo que a gente está vivenciando, certo? Então, a gente pode fazer essas adaptações. E aí, como eu tinha dito a vocês, um dos temas que a gente escolheu foi matemática financeira, para colocar em riqueza de detalhes, os passos e os modos que a gente trabalhou naquela época. Veja, essa primeira foto que vocês estão vendo no menino em pé, essa é a minha sala, certo? E aí você vê um quadro de metal, umas cartelinhas assim seguras no imã, enfim. Ali, nessa atividade, a gente começou trabalhando com avaliação diagnóstica. Eu coloquei aqui a tema era inicialmente porcentagem, eu queria saber se eles conheciam sobre porcentagem, né, o significado, e aí coloquei umas perguntas por trás desses cartazes, e os alunos eu dividi a turma em dois grupos, e aí o grupo levantava o cartaz e o grupo respondia, se soubesse, se não soubesse, podia passar para o outro grupo, e aí, entre as cartas, tinha aquela bomba que ele perdia a vez e passava para o próximo, enfim. E aí a gente foi, nesse dia, percebendo, identificando quem sabia, quem não sabia, quem interagia com o colega para participar da resposta, quem ficava muito retraído. Então, assim, foi uma forma uma brincadeira, na verdade, para a gente identificar qual é a proximidade que eles tinham em relação ao conteúdo, certo? Então, a gente colocou isso aí, eu também trouxe
uma breve introdução histórica, trouxe no slide para eles, e aí é interessante porque aí deixa que os estudantes leiam, que eles interpretem, que eles comentem, né, se eles entenderem o que estavam lendo, né, e a gente vai, em sala de aula, acrescentando aquilo que faltou, e aí você vai, pela leitura do estudante naquela época, né, a gente viu os alunos mais concentrados, enfim, em relação àquele conteúdo, aí você vai explicando. Aí nós colocamos um simulador que eu deixei para que eles acessassem em casa. Aí tivemos aquela dificuldade, porque alguns conseguiram e outros não. Era um simuladorzinho que eles faziam uma compra, e aí eles calculavam, né, o imposto sobre cada item selecionado. Então, o imposto era 30%, 47%, então, quando eles saíam selecionando os itens do mercado do simulador, e iam efetuando, assim, simultaneamente esse cálculo do imposto. E aí, quando a gente retomou, a gente falou a questão do imposto, da aplicação dos impostos, enfim, a gente trouxe também para um contexto social, né, assim, a realidade econômica, da importância da relevância desses impostos, para que eles serviam, e aí a gente eu sei que esse tema, basicamente, a gente trabalhou com ele, acho que foram mais de 6 aulas, né, gente, foi mais de uma semana, a ponto de, quando a gente foi trabalhar a questão dos jogos, eu lembro que todo mundo conhece o Banco Imobiliário, né, teve um aluno que sugeriu, professora, eu disse, gente, isso aqui é um jogo, mas é possível fazer uma adaptação, montar um jogo próprio, né, baseado no que a gente vivenciou aqui, da porcentagem, dos juros, e aí o grupo de estudantes fizeram um jogo baseado no Banco Imobiliário, né, que é pequenas empresas e grandes empreendedores, e aí tá aí a fotografia, isso aí foi eles que fizeram, tá? A gente comprou dinheiro, comprou peça, trabalhamos em sala de aula, eles ficaram como monitores para explicar como é que fazia, como é que participava daquele jogo, enfim, foi um trabalho, e eles conseguiram fazer isso em um final de semana, eles conseguiram montar, né, aí eles me trouxeram na segunda-feira a maquete, tudinho, aí, obviamente, pedi o material, fui na gráfica, né, para imprimir, assim, aí, mandei comprar o dinheirinho, o negócio, e a gente foi aplicando. Aí, isso ficou muito legal, porque isso foi uma turma específica, mas aí, esse conhecimento, essa ferramenta, eles levaram para as outras turmas, né, eram 3 turmas de primeiro ano que eu tinha, e eles que foram os monitores das outras turmas em relação a esse jogo. Então, foi uma oficina, uma coisa que eles mesmos construíram, e assim que trouxe para a turma, e a turma participou, e foi uma coisa fantástica, assim, né? Mas isso foi baseado em quê? Obviamente que quando a gente chegou nesse tema, né, a gente já tinha trabalhado outros assuntos com os estudantes, nessa perspectiva de parte teórica, de fundamentação histórica, de curiosidades, de jogos, de problema de desafio. Então, quando chegou nesse tema, eles já estavam mais acostumados mais ou menos com a metodologia das aulas, do que eles podiam contribuir, né, como eles podiam contribuir. E aí ficou uma aula, um assunto bem, bem legal de ser trabalhado. Então, a gente trabalha a motivação, a consolidação, a conceituação e a resolução de problemas, tá certo? Dentro dessa perspectiva e dessas organizações, né? Da avaliação diagnóstica, do conteúdo teórico, de apropriação do conteúdo teórico, da simulação, que é a contextualização em relação ao que eles estavam aprendendo, da discussão sobre o tema, né, quando voltou do simulador, certo? Da fundamentação da mágica, que era uma brincadeira que a gente fazia, que era também fácil de ver na internet, da elaboração do jogo e da avaliação final. Aí a gente percebe a interação, o empenho, a dedicação desses estudantes para
para participar, para aprender mesmo. Eles não ficaram experts em matemática financeira, porque eu também não sou, mas, assim, você percebia a evolução com coisas simples, gente. Foi utilizado ali, basicamente, cartolina, foi cartolina, uma apresentação no PowerPoint, um simulador que eles tiveram que acessar fora de sala de aula, é só, né? E o joguinho que os meninos fizeram, né? E eles mesmos ensinaram, enfim, coisas simples que na época foi fundamental. Acho que potencializou bastante a minha prática, né? E assim, eu devo muito mais aos estudantes a interação, porque dessa forma fica muito mais divertido, mais interessante, até para ministrar a própria aula. Assim, eu devo muito a esse momento, a essa ideia, a essa estrutura do trabalho que me proporcionou isso. Então, esse trabalho, né, deixo aí para vocês como legado os momentos, as fases, da forma como foi aplicado, né, o que cada item, cada momento ele quis abordar, se foi conceituação, se foi motivação, se foi consolidação, enfim, para que vocês acessem, para que vocês tragam para a realidade de vocês de uma forma adaptada, obviamente, que nenhuma turma é igual à outra, mas que é um trabalho que foi um diferencial muito grande na nossa escola, né? Acho que eu acredito que mudou a cultura da escola depois disso. Com esse trabalho, a gente conseguiu apresentá-lo no Conedu por 2 anos seguidos, certo? O primeiro ano foi abordagem lúdica da aritmética em sala de aula. No segundo ano, eu coloquei abordagem lúdica da aritmética em sala de aula, aprendendo matemática financeira, porque aí eu foquei na nossa aula de matemática financeira. Então, assim, por 2 anos consecutivos, eu consegui levar esse projeto para um congresso nacional de educação, né? Os estudantes que participaram desse processo, inclusive dos que elaboraram o jogo, né, que ficaram ali com a gente, foi um grupo de estudantes que foi diferenciado, que eu lembro que aquilo foi no primeiro ano, né, 2 anos depois, eu acho. Eu acompanhei essa turma, então, eram os meninos diferenciados, que estudavam, que, enfim, a ponto deles participarem de uma Olimpíada lá internacional, lá em Harvard. Então, assim, foi uma coisa muito, muito legal. Foi difícil de a gente chegar lá como estudante de escola pública. Vocês sabem que o governo do estado, ele ajudou, mas ele não financiou. Não custeou tudo que a gente precisava para chegar lá. Então, assim, foi uma coisa legal, foi uma coisa, assim, maravilhosa, e que eu tenho certeza que aquelas práticas, que aquele projeto, naquela primeira turma do primeiro ano, desencadeou isso, porque a gente se tornou amigo, porque a gente eu digo eu e os alunos, nós nos tornamos amigos, porque a gente, dentro da fora da sala de aula, a gente falava de matemática, de exercício, então eles se sentiram à vontade para me pedir, para ajudá-los nesse processo, né, porque é mérito deles, certo? Eles que conseguiram chegar lá. Eu fui só um instrumento para ajudar. Deus colocou, assim, me abençoou e colocou esse menino na minha vida, assim, para a gente ver como ajudar e mudar uma vida de um aluno, muda a vida de muita gente. Então, acho que essa é a finalidade da vida do professor, né? Mudar a vida das pessoas, para que as pessoas mudem o mundo. Então, eu coloquei aqui um trechinho da reportagem, né? Que eles me perguntaram na reportagem o que eu estava sentindo em relação àquele movimento, né? Aquela sensação daqueles meninos de estar ali participando de uma Olimpíada. Aí eu lembro que eu escrevi isso aqui. Bom, que ajuda os garotos, assim, colocaram assim na reportagem, a professora Niciade, que ajuda os garotos na preparação para os testes, acredita na determinação dos jovens e se mostra bastante orgulhosa.
o fato deles serem estudantes de escola pública e tornarem essa iniciativa, e ter essa perspectiva de vida, e de buscar esse sonho, já não tem preço. Então, eu fiquei bastante emocionada com essa iniciativa, com essa busca, e aí eu me disponibilizei a ajudar no que precisar, certo? Então, aqui foi, assim, vamos dizer, a coroa do projeto. Então, eu agradeço a todos que participaram, certo? Que estavam aqui comigo esse tempo todo. Espero ter contribuído para que vocês tenham aí vivenciado junto comigo um pouquinho do relato da minha experiência, né? Então, agradeço a todos. Aí, fica aí aberta a perguntas ou sugestões, caso vocês queiram se colocar. Anete, contigo. Pronto, gente. Obrigada, Luciene. Se você quiser manter o compartilhamento da tela, pode ser que tenham perguntas. Oi, peraí, está cortando. Hã? Se você quiser manter o compartilhamento da tela, pode ser que tenha pergunta relacionada. Aí. Certo. Bem, gente, alguma pergunta ou comentário? Eu acho que vocês podem ter uma função aqui de levantar a mão, tá? Tem aí se vocês quiserem levantar a mãozinha para fazer algum questionamento à Nilciele, aí eu vou acompanhando a ordem que a mãozinha for levantada, ok? Professora Tassiana Souza e depois Elton. Depois Diana. Tassiana, você. Eu vou tirar aqui, viu, Neto, para eu poder enxergá-los. Eu não consigo ver eles mesmo. Faça alt tab e venha para cá. Faça alt tab e venha para cá. Que aí fica aberta a sua apresentação e você enxerga a gente. Ah, deixa eu entrar no celular, né? Só. Não, tu não está no computador. Faz alt tab até chegar na conversa da gente do Meet. Ah, peraí. Ah, porque você está compartilhando a tela toda. Ela estava compartilhando a tela toda. Então tá certo. Bom, acho que aqui dá para ver. Acho que sim. Vamos lá, Tatiana. Boa tarde a todos. Professora, a senhora falou que trabalhou em Paulista e em Belo Jardim, não é isso? E viu que havia uma disparidade, uma diferença muito grande em objetivos dos alunos, né? Os alunos de Paulista e de Belo Jardim. Eu queria que a senhora relatasse um pouco mais, assim, os alunos de Belo Jardim são mais interessados do que o de Paulista, em quem difere um de outro? Haja vista que geralmente as cidades mais pacatas, me parece que o objetivo dos alunos, eles são mais focados nos estudos. Agora, perguntar a uma pessoa que está vivenciando essa situação é bem melhor do que a outros. Então, eu gostaria que a senhora relatasse um pouco mais acerca disso. Boa pergunta. Veja só, vou falar primeiro dos de Paulista. Os de Paulista, eles eram alunos que tinham uma realidade diferente de vida. Era aqueles alunos que já conheciam o que era, por exemplo, uma viagem internacional, sabe que era ir para um shopping, e, sei lá, ter um carro, uma moto. Assim, eles tinham anseio de coisas que eles conseguiam perceber perto deles. Aqui, o que eu percebo é o seguinte: eles são mais educados, são mais obedientes, mas eles não têm ambição, certo? Assim, de conhecer um lugar diferente, de conquistar algo diferente, de ter algo a mais. Então, eles são altamente conformados com o que eles têm. Então, eles não se preocupam, quando a gente fala assim, gente, vamos estudar, porque estudar muda a nossa realidade, tira a gente do contexto social que a gente vive, nos leva para outro patamar. É como se eu estivesse falando um grego. Assim, não, tá bom do jeito que tá, o importante é passar.
Aqui é o importante é passar, é você concluir aqui. Lá eu já conseguia perceber alunos dizendo assim, não, eu quero estudar porque eu quero fazer isso, porque eu quero... Eu tinha uma aluna mesmo que ela disse, professora, eu já sei o que eu quero ser na minha vida, eu quero fazer relações políticas porque eu quero entrar, porque eu quero ajudar as pessoas, porque é muita injustiça nesse mundo, eu quero, de alguma forma, contribuir. Então, aí você percebe, acho que são perspectivas de vida diferentes, certo? Aí, você vê um aluno mais ousado, mais atrevido, e um outro aluno mais pacato, mais tranquilo, assim, mais conformado com o que tem. Obrigada, professora. Aí, na sequência aqui, Eliton. Professora Nilce, parabéns aí pelo trabalho da senhora. E eu tinha duas perguntas. Eu suponho que a primeira a senhora já tenha respondido aí, mas eu quero confirmar. Essa atividade que a senhora aplicou aos estudantes foi a parte prática do seu trabalho de conclusão do Profmat? E, segundo, como é que a senhora adaptou a questão da avaliação da aprendizagem dentro desse contexto? Boa pergunta, porque a avaliação é uma coisa difícil, veja. Aí, como eram meus estudantes de primeiro ano, eu passei, acho que, pelo menos o primeiro bimestre inteiro, para entender o comportamento deles, assim, para saber, para identificar quem que era preguiçoso, quem que não era, quem que está mudando de comportamento, porque, assim, o aluno que se interessa em participar, ele precisa ser prestigiado de alguma forma. O aluno que erra o que está fazendo, mas que busca entender o que está errando, ele precisa ser prestigiado de alguma forma. E o aluno que, de forma brilhante, consegue entender, desenrolar e se torna até monitor do grupo, ele também tem que ser privilegiado de alguma forma. Eita, estou nervosa. De alguma forma. Então, assim, as avaliações, não, eu não usei uma avaliação única para todo mundo, entende? Se conseguiu é 10. Aquele aluno que já vinha com um comportamento, assim, relapso, relaxado, mas que houve uma evolução no processo, eu considerei muito, porque a gente viu uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, que eles levaram, inclusive, como eu acompanhei a mesma turma no segundo ano, eles levaram para o ano seguinte. E aí eles sentiram falta, porque a gente foi, né, a gente fez um projeto para o primeiro ano do ensino médio, quando chegou no segundo ano, eles estavam esperando a mesma coisa. Não sei se sabe o trabalho que foi, porque não dava mais, porque isso é um projeto que você leva um tempo, porque você tem que organizar as ideias, porque não é qualquer jogo que você tem que aplicar. O jogo tem que ter um objetivo pedagógico, né? Tem que ter uma proposta pedagógica. Você não pode simplesmente, você tem que selecionar os problemas, desafios, não é qualquer problema, não é um problema que eu não consigo resolver, vou botar para os meus alunos resolver, não é assim, que não funciona. Você tem que identificar, né, a habilidade de certos alunos, porque para resolver certos problemas, você precisa de um aluno que lhe ajude, que lhe apoie, um aluno monitor, né? Então, assim, no ano seguinte, eu tive muita cobrança em relação a isso, porque ano anterior eu tinha um projeto todo prontinho para, né, só ir ajustando, se adaptando, e no ano seguinte, não. Então, ficou mais complicado. Ok, professora, obrigado. Briane. Professora, mais uma vez, parabéns. Acho que todos nós desejamos pelo trabalho e pela conclusão do curso, né? A gente está começando agora, já tem um norte aí para caminhar, mas uma dificuldade que você sinalizou, e eu fiquei curiosa, foi a quantidade de alunos que era dentro da turma. Como que você conseguiu fazer para mapear esses perfis e como que você verificou no final a mudança de mentalidade? Porque a gente normalmente propõe um projeto esperando que a maioria dos alunos, ou todos, eles comprem a ideia, né? E aí Isso. Eu queria saber essa relação entre a aceitação da mudança, tanto do formato da aula quanto da avaliação. Eu acho essa pergunta bastante interessante, porque essa percepção de mudança, como eu tinha dito no início, demorou,
né? Porque como foi o primeiro ano, né, o primeiro ensino médio, eles estavam vindo para mim naquele momento. Então, eu passo o primeiro bimestre todo tentando identificar o perfil de cada um e aplicando direitinho, né? Aí, como é que a gente identificou a mudança? Eu não citei aqui, eu esqueci, inclusive, foi bom você ter perguntado. Eu apliquei uma atividade, um teste avaliativo para que eles respondessem no final, a respeito disso, né? Se eles, qual que era a forma que eles mais aprendiam, se era pelo meio histórico, se era a parte histórica que eles mais gostavam de aprender, se era pela parte do jogo, se era pela parte do problema, porque eles formavam equipes. Eu sempre trabalhei os desafios em grupo, porque aí a gente percebia que fluía mais, né? Um ia ajudando o outro para poder desenvolver o problema, resolver o problema. Então, eu perguntei se só na aula teórica eles conseguiam identificar, entender e se apropriar do assunto. Aí, fiz essas perguntas e aí cada um deles responderam, né? Então, assim, foi percebido. A maioria deles gostavam de aprender com jogos, só que algumas vezes eu sempre coloquei, eu não colocava na mesma ordem todos os conteúdos. Um conteúdo era a parte histórica, jogos, problemas, e no outro conteúdo eu já invertia, botava jogos primeiro, história, eu sempre saía diversificando. Então, assim, como para cada conteúdo, a forma de aplicar a ordem não era sempre a mesma, havia uma mudança, e aí eu fiz essas perguntas. Vocês aprenderam de que forma? Né? Então, assim, a maioria dos estudantes, eles elogiaram muito a parte histórica. Né? Acho que a maioria. A parte histórica, não porque foi bom, porque a gente entendeu de onde vem, para onde vai, e a parte de jogos. Então, eles gostaram bastante da parte de jogos. O que eu fiquei triste é porque, assim, a minoria falou, não, eu gostei mesmo da parte da aula tradicional, dos conteúdos, da explicação, da demonstração que você espera que, né? A minoria, então, assim, eles esperavam coisas para interagir. Porque esses alunos muito inquietos, eles precisam de canalizar a energia que eles têm em alguma coisa. Então, quando eles iam para os jogos, eles estavam ali canalizando energia para ajudar, para entender, para ganhar do outro, às vezes, né? Na disputa, para ganhar. E na parte histórica, porque um perguntava, porque outro perguntava, e assim, quando foi? Bem no finalzinho do terceiro bimestre, foi bem no finalzinho. Eu já estava quase iniciando o quarto bimestre, que eu entendi que eu consegui, né, basicamente, identificar num grande grupo, sem a necessidade do questionário, quem gostava mais de quê. Porque você vê, na hora do contexto histórico, quem interage mais, quem pergunta mais, quem fala mais. Na hora do jogo, quem quer ser o sabichão, quem quer comandar na equipe, quem quer falar pelo outro. Então, assim, mas isso foi bem no finalzinho do terceiro bimestre. Mas aí é um tempo, as coisas não são assim, de uma hora para outra, não. Realmente você leva um... Aí, se você tem um projeto desse, para os 3 anos do ensino médio, é só vitória. Certo. Agora, desculpa, Briane, tá tudo certo, né? Ponto. Agora tem Laristone aqui na fila. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Eu gosto muito dessas atividades lúdicas, utilização de jogos. Aí é uma dúvida simples. Alguns alunos, eu percebo, não entender bem o contexto das brincadeiras, dos jogos. Às vezes pensa que é uma perca de tempo ou que o professor está enchendo linguiça. Se a metodologia que você utilizou apresentava logo o objetivo ou deixavam eles mesmos descobrir? Não, eu tinha esse cuidado. Aconteceu acho que foi do jogo acho que foi do MMC,
que tem uma cruzadinha no TCC, que fala sobre MMC e MMDC. Aí eu distribuí e pedi para que os meninos fizessem. Aí fiz uma disputa entre eles. Foi uma confusão, misericórdia. Não, porque eu ganhei primeiro, porque eu perdi, porque não sei o quê, porque ele roubou. Ó, não tem aquele primeiro que você aprende com ele. Pronto, aí depois disso, aí eu disse, gente, olha, o objetivo aqui é para a gente entender como entender a razão entre as... Aí, acho que o seguinte foi, acho que progressão aritmética, nem me lembro mais, mas vamos dar o exemplo da progressão aritmética. Aí a gente trabalhou com baralho. Aí eu já fui dizendo, olha, você vai jogar aqui, a gente vai trabalhar com o grupo 4 estudantes, a ideia aqui é você entender, compreender como é que se dá a razão de uma progressão aritmética, como é que forma os três para bater, isso aí explicando, isso aqui é um jogo, mas o objetivo é isso aqui, ó. E a partir de então, eu tive essa necessidade de sempre estar falando que o jogo era referente àquele conteúdo e que o objetivo era encontrar isso, isso e isso para que eles entendessem que era aula, não uma brincadeira ou uma disputa pessoal, porque eles são briguentos mesmo. Assim que aconteceu. Obrigado. Certo, gente. Tassiana, eu acho que você esqueceu de baixar a mão, né? Eu acho que ainda continua com a mão levantada. Só para saber se você quer falar novamente. Não, pronto. Ainda bem que não cansou, né? Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta para a nossa palestrante de hoje? Bom, então, como meu nome foi citado algumas vezes, eu acho que cabe aqui também eu fazer um comentário, tá certo? O Nilciele fala muito, né, que é o nosso trabalho, que a gente fez junto, mas eu sou extremamente coadjuvante, tá certo? Eu acho que o que eu fiz, assim, foi muito pouco, né? Eu fiz algumas sugestões de atividades lúdicas, muita coisa que pensou realmente junta, tá certo? E, assim, eu não me canso de parabenizar a Nilciele pelo trabalho dela, porque foi um desafio, né? Eu lembro que ela começou a conversar comigo em 2015, e aí queria fazer alguma coisa lúdica na sala de aula. E aí, naquele momento, eu já estava há uns 6, 8 anos trabalhando com atividades lúdicas em sala de aula, trabalhando com Olimpíada na escola, né? E aí, vamos fazer algumas atividades lúdicas, né? E aí vi quais eram os assuntos que ela iria ensinar no ano seguinte. E a ideia da gente inicial era a gente fazer um catálogo de atividades lúdicas. E aí, no catálogo ia ter tudo isso que o Nilciele disse que fez, né? Inclusive, te interrompendo, foram atividades que algum professor fez em algum momento, assim, não foi nada que eu inventei, né? A gente buscou e adaptou, né? Foi uma coisa que já existia. Teve que inventar também que estava faltando, né? Teve coisa que realmente a gente fez as referências e tomou de algum ponto, teve outras que a gente adaptou. Tem um barulho, eu acho que é como se fosse papel aí voando. Sabe um ventilador aí para cima? Não, é a chuva. Ah, tá, é a chuva. Chuva. E aí teve coisas que realmente a gente teve que criar, né? Então, assim, quando foi em 2015 que ela decidiu o tema dela, a gente ia fazer esse catálogo para aplicar algumas coisas na turma de 2016, do ano seguinte, né? Eu falei para ela, não, então vamos fazer o seguinte, vamos nesse segundo semestre de 2015 fazer um teste com os seus alunos, que foi esse teste dos meninos que construíram um joguinho junto com ela, né? Um joguinho de matemática financeira. E aí, ela voltou, né? A gente montou o jogo, como é que ia ser, não sei o quê. Ela foi aplicar na escola. E na semana seguinte, ela chegou e fez, professora, eu vou querer aplicar tudo mesmo. Eu vou querer fazer a parte histórica de todos os temas, eu vou querer fazer a atividade lúdica de todos os temas, eu vou querer fazer a mágica de todos os temas, o jogo de todos os temas e o desafio de todos os temas. E aí, bom, eu não me joguei pela janela, né, porque eu tinha que estar lá, né, presente na orientação. Mas eu fiquei muito preocupada e eu falei, mas Nilciele, e o conteúdo? Porque o que ela fez foi pegar 100% do conteúdo que ela tinha que fazer naquele ano de 2016 e fazer realmente aquilo que o Poli ensina para a gente, né, que é ensinar
através da resolução de problemas, né? Uma coisa assim muito recente. Então, foi bem interessante a gente ver a ousadia que ela teve de querer aplicar isso em sala de aula e a receptividade que ela teve com os alunos, porque aquela parte que você fica fazendo 1 milhão de exercícios com eles para eles aprenderem um tema, eles se motivavam e faziam em casa. Então, aquela parte que você fica rezando para que seu aluno estude em casa, quando você faz uma sequência didática desse tipo que Nilce Ed fez, a gente vê que ele se motiva sozinho para querer aprender e acha importante e vê por que tem que aprender aquilo, entendeu? Então, assim, realmente foi um desafio muito grande, né? Eu estava muito preocupada primeiro, se a escola dela ia aceitar, porque queriam que ela terminasse, que ela concluísse os conteúdos, né? Então, eu estava muito preocupada com isso. Mas, graças a Deus, e graças muito a ela também, deu tudo certo, e essa turma realmente ela evoluiu bastante, né? Foi um aprendizado muito importante para essa turma, tanto é que culminou naquele momento maravilhoso deles, desde por conta própria, quererem se inscrever em uma Olimpíada Internacional, fazer vaquinha na internet, conversar com o governador, com Deus e o mundo, e foram, entendeu? Então, pouco importa qual foi o resultado, eles quiseram ir e se organizaram para ir. Então, isso tudo partiu de alguma sementinha que ela plantou e que virou alguma coisa e deu frutos, né? Então, é muito importante lembrar, né? E, de novo, assim, foi um desafio, certo? E parabenizo o Nilce novamente, porque realmente é um trabalho muito completo. Eu brinco, às vezes, até que ela, na dissertação, ela colocou com muitos detalhes a parte da sequência didática sobre a matemática financeira, mas ela poderia ter feito isso com todas as atividades lúdicas que ela desenvolveu. Então, na verdade, não precisaria ser um TCC, poderia ser uma enciclopédia, entendeu? Cada uma das atividades, se ela fizesse com a mesma atenção que deu para a primeira, ela iria ter vários materiais ali pela frente, né? Então, é realmente um material muito interessante de ser feito, tá? Então, aí fica aqui o registro, né, que, claro, não tentem seguir inicialmente esse desafio inteiro, de pegar a sua disciplina e fazer 100% de maneira lúdica, porque isso é muito pesado, mas sempre que a gente pode, a gente tem que tentar dar essas alfinetadas com o lúdico na sala de aula, tá certo? Tem que tentar puxar os alunos por ali, né? E eu acho que é essa mensagem que a gente está tentando passar aqui hoje, né, Nilce? Sim. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, assim, relatar essa minha vivência. Foi uma coisa muito, muito importante, porque eu acho que a coisa mais gratificante na vida de um professor é você perceber que o mínimo que você faz já é uma diferença tão grande na vida do outro, né? Da lembrança. Professora, eu fui fazer um exame, aí encontrei uma aluna, essa foi minha professora de matemática, viu? Você fica assim, emocionada, porque você contribui, pelo menos de alguma forma, né, para que aquela pessoa se desenvolva, cresça, né, seja uma pessoa digna, cidadã. Enfim, eu só tenho a agradecer a oportunidade da Rural, de Anete me orientar, a Deus de viver esse projeto, né, e, se Deus quiser, continuar influenciando outras pessoas para que façam coisas maiores e melhores das que já foram feitas. Ô, Nilce, tem vários comentários aqui no chat, não sei se você viu, tá? Tem muitos parabéns aqui. Ok, eu posso ler alguns, ou você pode ir aí para ler também, né? Osvaldo, Jorge, parabenizando, agradecendo pela sua... Professor Jorge? Professor Jorge. Olha, meu professor Jorge. E ele gostou do videozinho do início, do Charlie Brown, viu? Parabéns, parabéns. Muito bonito o seu trabalho. Obrigada, professor. Professor inesquecível, gente, um excelente professor. A gente gostava muito do professor Jorge. O professor da gente. Olha aí, tá vendo? Então, tem muitos parabéns aqui, Maurílio, Eudes, Ellen, olha, Ellen, sua irmã, de mesma turma, né? Eita, não tá aí,
Letícia também, Roberval, Arife, mandando os parabéns, Paulo, Cleiton, Fausto, todo mundo aqui mandando parabéns para você, tá certo? Fábio, Eduardo, Antônio. Ellen foi outra também, que eu deixei essas meninas sozinhas 4 meses, que eu fui fazer um mini pós-doc, né, fora do país, e aí organizei tudo direitinho, e aí Nilce aplicando 1 milhão de coisas na sala de aula e Ellen com tal dos questionários dela para poder fazer o mapeamento, né, das escolas de Paulista. Lá vem Ellen trazendo de volta alguns questionários depois que eu volto para a gente fazer as análises. Um pacote enorme, não sei como ela conseguia carregar. Eu fiz, Ellen, minha filha, quanta coisa que foi isso. Ah, professora, porque eu saí pegando a escola tal. Resumindo, peguei um monte de escola. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Ela fez, não sei, ainda tem uma mala no carro que eu vou subir. E bom, também deu certo, né? No final das contas, também deu certo, né? Então, é isso, gente. Se alguém tiver mais algum comentário, tá? Podem fazer. Eu vou deixar a lista de presença aberta. Vou colar aqui novamente a lista de presença, para quem não assinou ainda. E vou deixar ela aberta mais uns 10 minutinhos, depois que a gente terminar aqui, depois eu vou fechar a lista de presença, tá bem? Bom, então, não tiver mais nenhum comentário, quem quiser abrir a câmera, eu vou parar de gravar agora, quem quiser abrir a câmera, aí pode abrir a câmera para a gente bater uma foto bem rápida, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Então, pessoal, até a próxima. Se alguém quiser fazer mais perguntas.